Fala galera, me chamo Luiz Felipe Costa, sou CEO do Grupo Alento Franchise. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio da série do Conceito da Realidade. Nós já falamos sobre conceito, sobre branding, sobre público-alvo, e agora no quarto episódio sobre arquitetura. Um cara que eu acompanhei um pouco antes da gente começar, da gente se conhecer. Eu conhecia só por e-mail, né? E por projetos que já tinha feito, que a Vanessa da Foods havia me indicado, tal, mas aí não rolou. E aí, quando viemos com um projeto aqui para Portugal, foi o primeiro projeto que nós fizemos juntos, um projeto desafiante, que foi à distância, muito vai e vem, e agora com um projeto novo também, 17, né? Ajustes, são desafios aí do nosso dia a dia, porque dependendo de com quem a gente está negociando, é realmente muito difícil quando a gente fala aqui de Portugal, então, né, André? É um Exatamente. desafio. Então, cara, olha, é muito prazer falar sobre arquitetura com esse cara que, para mim, realmente é um cara muito jovem e criativo, gente boa, do bem, e que, para mim, tem das principais qualidades, que é a vontade de fazer, de acontecer, e se dedica para o negócio acontecer. Então, eu queria, André, que você fizesse uma breve apresentação para a gente começar nosso papo e falar um pouco do que é o seu dia a dia, e é isso aí. Bora! Depois dessa sua apresentação eu fico até sem palavras, né? Eu acho até que foi a expectativa que eu vou ter que me esforçar um pouco aqui para poder superar. Quero agradecer muito o convite, me sinto muito honrado. É muito legal a gente sempre poder falar e expor um pouco assim do nosso dia a dia. E uma das coisas também que eu quero deixar bem claro aqui é que eu quero agradecer muito a equipe que trabalha junto comigo, né? Porque assim, nós temos uma equipe que é multidisciplinar, eu tenho outros profissionais que também estão lá no back, né? E que sem eles também, assim, nada disso seria possível, porque a arquitetura dá muito trabalho, muito, muito trabalho. Então, é um trabalho em conjunto muito grande para a gente poder alcançar o padrão de qualidade que a gente almeja. Bom, muito bom. Cara, dá muito trabalho mesmo. Quando você vê a quantidade de detalhes, né, que precisa ter cada projeto para dar o mínimo de problema na execução, você tem que realmente ir no detalhe. E aí eu queria começar com uma parte que para mim é muito importante. Depois que a gente pensa no conceito, no branding do negócio, em que cliente, principalmente o conceito, o tipo de negócio que nós vamos fazer, e no branding, para mim entra a arquitetura, porque a arquitetura é a tradução no ponto de venda do que nós pensamos no branding. Né? E os consumidores, as pessoas que nós vamos expor a nossa marca, precisam olhar para a marca, para a arquitetura e entender, num estalar de dedos, o que nós vendemos. Né? Quando a pessoa olha para o negócio e tem dúvidas do que o negócio vende, ele demora muito. Ele pode pegar, mas ele demora muito a pegar. Quando a pessoa olha e já identifica, que é o caso do negócio mais recente que nós fizemos aqui, que, cara, o cliente ele olha para a loja e ele identifica, cara, aqui essa loja vende churrasco, churrasco Uhum, feito na hora, com produto fresco e tal. E uhum, claro que isso é uma troca, né, André? É uma troca sim. entre quem pensou no branding, é uma troca entre os fundadores, os idealizadores do negócio com o arquiteto. E isso não é só uma exposição e aí o projeto vem perfeito. Tem que ter essa troca e Eu muito vai e até vem. gostaria da Como é que é o gente, de processo? repente, começar esse bate-papo, a gente tendo entendido, eu gostaria de expor um pouco de uma filosofia pessoal minha, assim, sobre o que é arquitetura, porque dentro do campo da arquitetura, a gente se divide em várias áreas muito diferentes. E, assim, eu acredito que eu sou um profissional que eu não sou impositivo no sentido de acreditar que uma pessoa que tem bom gosto possa ter um bom resultado. Mas eu acredito que a arquitetura ela é muito mais do que isso. Porque a arquitetura é fazer com que o espaço se relacione com o ser humano. E quando você tem a capacidade de criar essa relação do físico com o pessoal, de você tangibilizar as sensibilidades da pessoa, de você emocionar, aí eu acredito que você está dentro de um campo-chave para você conseguir realizar a arquitetura. E eu acredito que esse resultado ele só venha, eu acho que você colocou assim de uma forma muito explicativa, muito didática, que é um trabalho em conjunto e a capacidade de ouvir, né? Então, quando a gente começa ouvindo e a gente começa
praticando essa empatia, se colocando no lugar do outro, eu acredito que fica muito mais fácil da gente materializar essas coisas que a gente desenvolve dentro do nosso trabalho. Então, assim, às vezes, para a pessoa que está de fora, ela só enxerga o resultado pronto. Às vezes ela recebe a casa de uma determinada forma, às vezes ela vai num restaurante e ela não entende, às vezes, o porquê que determinada escolha de revestimento, ou determinado fluxo, ou determinada operação foi feita, desenhada daquela forma, mas ela colhe os efeitos positivos. Então, é muito interessante quando você consegue subjetivamente influenciar de forma positiva as pessoas que estão permeando aquele espaço. Então, para mim, assim, arquitetura é isso, porque especificar revestimento, cara, qualquer pessoa com bom gosto tem a capacidade, por exemplo, de dentro da sua casa decidir o que é melhor, isso é perfeito. Verdade. Mas quando a gente quer ir além, quando a gente quer fazer uma coisa com mais embasamento, com mais propriedade, aí é muito mais difícil, né? E Com é um certeza. processo dolorido. E, cara, e você falou um negócio que assim, a arquitetura ela precisa ser inteligente para quem vai consumir, mas uma das coisas principais é que ela precisa ser inteligente para quem vai estar lá todo dia, se Uhum. dedicando no negócio. Tem que ser, você falou sobre fluxo, né? E o fluxo a gente pode considerar, quando está desenvolvendo arquitetura, o fluxo do cliente dentro da loja, ou onde é o início, onde é o fim, onde é a saída dele para ir embora, ou aonde é o início, o meio e o fim do processo interno para o time, né? Porque também essa arquitetura precisa ser um negócio confortável para o time trabalhar, porque isso Uhum. tudo vai ser bem visto também pelo consumidor. Na verdade, vai ser percebido, Perfeito. né, pelo consumidor. E aí que está também o trabalho junto dos idealizadores com o arquiteto. O arquiteto tem que ter essa sensibilidade não só do bonito, do design, mas do operacional, né? Então, sempre quando eu recebo um novo desafio, eu costumo explicar para o cliente que está chegando, está começando a trabalhar com a minha empresa, que a gente sempre ataca os problemas em paralelo em duas vertentes. Uma vertente é a vertente subjetiva e outra vertente é a vertente técnica. Eu vou aproveitar esse gancho que você fez, e vou começar pela subjetividade até a gente chegar na técnica e explicar como é que a arquitetura também melhora a qualidade de vida do colaborador dentro da cozinha. Primeiro, de forma subjetiva, a gente tem que entender a marca. E a gente transforma essa marca numa ambiência. E o que seria essa ambiência? É praticamente uma personalidade. Como você começou falando lá no primeiro ponto, de assim, quando você olha para a fachada da loja, você tem que saber o que você vende. É, é como um branding pessoal, né? A primeira impressão, ela fica. É uma coisa que a gente ouve, sei lá, desde criança e que realmente, assim, a forma como você se apresenta. Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais expansivas, tem pessoas que se comunicam de forma mais direta, tem pessoas que procuram dar mais dicas, e as marcas, elas têm essas características. Então, depois que você conhece a personalidade dessa marca, depois que você conhece esse DNA, aí você começa a transpor. E aí você transforma isso em pontos de contato para o cliente dentro da loja. E assim, o que que são esses pontos de contato? É qualquer momento que o cliente tem contato com a sua marca, antes, durante e depois. Então, isso daí é essencial para você manter ali no seu CRM, o seu relacionamento com o seu cliente, e você gerar uma coisa que é uma experiência genuína. Então, você tem um momento, assim, antes da conquista do cliente, né, onde você tem que se destacar frente aos outros players do mercado. Então, a gente tem estratégias de criar fachadas que são mais interativas, justamente para criar essa lembrança e essa presença de marca dentro da cabeça do cliente. Depois, a gente tem a parte durante a conquista, que é garantir a experiência, saber explorar os sentidos dentro do ponto de venda. E aí, dentro dessa parte da experiência, vem muita experiência do colaborador também. Porque se você não tiver a equipe atrás do balcão trabalhando feliz, trabalhando com um ambiente que seja seguro para eles, para um ambiente que seja fácil de trabalhar, muito dificilmente você vai garantir o produto no tempo que você precisa e com a qualidade que você precisa. Então, é até uma forma muito de valorizar a dignidade do trabalhador no ambiente de trabalho. É você pensar, por exemplo, cara, essa pessoa que está aqui atrás do balcão, ela vai realmente passar o dia todo se abaixando para pegar uma coisa lá no fundo de uma gaveta? Talvez não seria melhor uma porta ou uma prateleira mais alta? Então, essa coisa realmente, como eu falei Perfeito. lá no começo, de praticar empatia, né? E isso afeta na qualidade do produto e tudo. E após a conquista do cliente, permitir que, de forma muito sutil e de forma muito gentil, o cliente
se surpreenda, porque acho que todo mundo que é surpreendido leva embora consigo uma coisa muito mais forte à pessoa volta, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que pode não parecer, mas a arquitetura está muito forte, muito presente ali. Com certeza, cara. Muito bom o que você falou sobre empatia, né? É importante a gente praticar essa empatia principalmente com quem vai estar ali no dia a dia, né? E assim, e aí está a importância também de um arquiteto ter uma experiência no segmento, né? Porque tem vários segmentos de vários tipos de atuação na arquitetura. Arquitetura para moradia, arquitetura para apartamento, para construção de prédios enormes, para restaurante, para loja de vestuário, enfim. E falando de restaurante especificamente, é muito importante quando a gente está buscando um negócio, quando está desenvolvendo uma marca nova, porque o bate-papo aqui é principalmente passar informação para quem quer começar, sabe? Para quem quer iniciar Uhum, esse negócio. E muitas vezes é um empreendedor, em algumas vezes é um empreendedor que tem a experiência de trabalhar já no restaurante, ele já atua numa parte de algum restaurante que é montar o dele, ou ou ele não tem experiência nenhuma. E aí, uhum. quando ele não tem experiência nenhuma, você já teve alguma experiência de um empreendedor que quis montar um restaurante e não tinha experiência nenhuma? Uhum. Como é que Tem, foi esse assim, na processo? verdade, até dentro desse processo, é bem comum a gente prestar uma assessoria de desenvolvimento de processos, porque isso passa tudo pela cozinha. Então, assim, pelo que você me conhece, pelo tempo que a gente trabalha junto, E da você onde sabe que eu parte, gosto muito né? de aprender. Exatamente, eu Da gosto onde muito de parte. aprender. E cada fluxo, cada É operação, verdade. ela se apresenta de uma forma muito diferente. Então, a gente procura sempre da melhor forma orientar o cliente no desenvolvimento desse processo. Às vezes existem pessoas que chegam com determinada ideia muito fixa sobre o funcionamento, e a gente tem que ter muito carinho na sugestão e também, às vezes, até saber se impor um pouco, né? Porque, no final das contas, o meu trabalho ele é validado por uma responsabilidade técnica. Então, caso eu não cumpra determinada norma, caso eu não cumpra determinada lei, eu posso ser penalizado por isso, porque todo projeto acompanha lá um documento que vai ou para o shopping ou para a legalização do corpo de bombeiro, dizendo que fui eu que fui o responsável por aquela concepção. Então, acho que existem assim algumas etapas que são muito diferentes, que é aprender sobre produção a produção do produto do cliente, foi até um pouco redundante, mas é entender como, por exemplo, você está fazendo o recebimento da sua matéria-prima, você evitar o cruzamento de fluxos de limpo e de sujo, você ter a melhor opção de equipamento de cozinha, porque às vezes existem, cara, pessoas que produzem pizza de formas muito diferentes. Você tem resultados e você Uhum. tem estilos e públicos-alvos que você vai atender que requerem equipamentos específicos. Tem o cara que usa um rational, tem um cara que usa, sei lá, um forno combinado, tem um cara que usa um forno elétrico, um forno a gás. Então a gente sempre aprende, né? E sempre com muito carinho e sabendo ouvir, porque às vezes as pessoas trazem sugestões que são coisas que abrem também a nossa cabeça enquanto profissional. Então, acho que essa parte do saber ouvir, essa parte do poder dialogar e essa parte também de ter a responsabilidade técnica e saber impor o limite do não, são coisas que requerem maturidade profissional e que são adquiridas e que a gente vai avançando. É verdade, né? Não dá para aceitar um negócio que você vê que vai dar problema, né? Você tá enxergando que vai dar o problema e você precisa informar e comunicar, né? E eu não tenho dúvida que é difícil, né? Fazer isso. E você estava falando no outro dia, num bate-papo, né? Que no início de carreira é mais difícil, porque tem coisas que é acerto e erro, né? Você erra aqui um pouco, você acerta, você aprende, não erra de Uhum, novo e vai. E por isso, ter alguém com experiência no seu segmento para construir o seu negócio é fundamental. É fundamental em tudo, não só na arquitetura, mas em tudo. É fundamental ter uhum, apoio para desenvolver na verdade, encurtar caminhos, né? Às vezes, é, eu acho um negócio muito curioso, assim, que na arquitetura, talvez não só na arquitetura, em outros segmentos também, porque eu entendi o trabalho que é. Às vezes é barato para quem está recebendo e caro para quem está pagando. Por quê? O cara não entende
o trabalho que dá. E outra, e quanto esse profissional vai te fazer reduzir tempo e dinheiro lá na frente, no final do projeto, né? E por isso que, às vezes, também, a gente vai falar mais na frente sobre a concepção e construção de produto, da construção do menu, da entrega, e, claro, junto disso, o fluxo operacional dentro da cozinha. É fundamental você ter um profissional. Se você não é o cara que é o especialista nisso, é fundamental você ter um profissional que te ajude a saber quais são os equipamentos reais que você vai usar, o que você vai fazer em cada equipamento, e o arquiteto também, o que vai fazer reduzir os tempos e movimentos dentro da cozinha para entregar da melhor Perfeito. forma e mais rápido possível para o cliente. Perfeito. Eu vou até aproveitar um gancho aí do começo da sua fala, que é o seguinte, é uma coisa que eu sempre converso com todos os clientes, que dentro do processo do projeto, errar é muito importante, né? Se a gente não errou em nada, significa que tem alguma coisa errada, e a gente só vai descobrir quando estiver dentro do funcionamento. É porque, assim, quando você está discutindo uma coisa que está apenas dentro do campo das ideias, é muito difícil de você ter um balizador. E para que serve o projeto? O projeto ele serve tanto para você validar a sua hipótese, quanto com relação à questão do funcionamento, quanto da questão da estética, mas principalmente ele é um preparativo para a obra, né? Então, assim, existe uma quantidade de documentação técnica que a gente faz para que a gente possa economizar o dinheiro da pessoa dentro da obra. Porque, assim, eu acho que todo mundo já teve um contato, uma história com algum negócio, alguma obra de casa que virou uma obra de igreja. Ai, derruba parede, ai, sobe parede, ai, não sei o quê. Então, assim, a gente garante com ferramentas técnicas, com investimento de ponta em 3D, imersão em realidade virtual, hoje passeio guiado, como a gente fez lá no começo, né, o primeiro vídeo lá de apresentação do Brasa, justamente para minimizar esses erros. Então, assim, a gente sabe que o papel aceita tudo. É muito melhor eu errar no papel do que eu errar no real e gastando dinheiro e precisando refazer. Então, assim, o projeto ele atende todas essas expectativas, né? E atender também a expectativa financeira do cliente, que é uma coisa que é muito importante, a gente É. saber a margem e a gente trabalhar, porque a gente trabalha com a calculadora do lado, né? Que tudo é gasto, tudo é gasto. Porque durante uma obra, né, André, você sai do 100 por 150 também no estalar dos dedos, né? Você faz assim, dependendo do revestimento que você colocar, da forma construtiva que você colocar em determinada parede, né? Cara, você faz um, né? E aí que tá, né? Você pensa, só que também é aquilo, né? Para que cliente qual é o público que a gente falou sobre público-alvo no último episódio, e assim, para qual público eu estou atendendo, para qual público eu vou mirar, né? E aí, nesse público que eu vou mirar, eu tenho que seguir também o mesmo alinhamento na ementa, no menu que eu vou apresentar, na arquitetura, né? Uhum. Então, pô, eu vou mirar num público simples, vamos botar assim, classe C, classe D, alguma coisa Uhum. assim. Pô, vou botar uma loja é, é, super cara e super requintada, não sei o quê. Pode ser que eu afaste esse cliente, não é verdade? E também eu vou, Isso, então, vou assim, montar uma. Fala um pouco sobre isso. falo assim, quando a gente entra na etapa do briefing, tem várias coisas que a gente conversa sobre o entendimento da marca e que vão influenciar nessa experiência. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de balcão, eu tenho uma lógica projetual, tanto de cozinha quanto de atendimento, muito diferente de um espaço que eu vou ter um tempo de permanência muito maior. E isso são coisas que estão atreladas porque a gente conversa sobre o resultado do ticket médio no final. Então, às vezes, você tem um restaurante onde, por exemplo, é um espaço para você ter pedidos de casamento, é um espaço onde você vai celebrar um batizado, você está celebrando etapas que às vezes ele tem um ticket médio muito mais alto, que a ideia é você ter uma carta de vinho muito mais especializada. E você tem Uhum. restaurantes onde você quer levar a felicidade no estômago do trabalhador no dia a dia, porque a pessoa precisa se restaurar para ela aguentar a parte da tarde do trabalho e vencer os desafios. Então, até essa coisa do ticket perpassa muito pelo propósito do restaurante. Eu achei que você Verdade. colocou de forma assim, o entendimento do público-alvo, na verdade, assim, eu estou na missão do serviço, né? O objetivo da gente é fazer aquelas pessoas que estão na ponta felizes.
Então, eu até converso muito com os clientes que o meu cliente final é o cliente dele também. Então, assim, entender essa parte do processo, entender o estado de espírito da pessoa que vai estar consumindo naquele local, naquele tempo, é muito, muito, muito legal e é muito legal ver esses resultados, assim, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Você vê que além da gente compreender dentro da parte do funcionamento da cozinha, a gente tem até que pensar como é que aquela pessoa sai depois de comer naquele determinado local. Então, a arquitetura é muito doida. É muito doido e amplo, né? Todo É. arquiteto, muita gente fala que todo mundo tem um quê de marketing, né? Mas o arquiteto precisa ter muito, né? De entender gente. Eu acho que é isso, né? Tem que realmente ter uma cultura geral e um entendimento bem amplo de muita coisa, porque é muita coisa que passa por ali. E só os arquitetos que têm essa capacidade, né? E claro, você falou que tem um time, sem dúvida, craque junto, mas que você todo dia ali tem que ir passando conhecimento e aí eles dando conta do recado, você consegue estudar mais e passar mais Exatamente. conhecimento, estudar mais, filtrar mais as coisas. E também, com cada cliente que você tem, acaba aprendendo mais também, né? Uhum. É. E aí, cara, a gente falou sobre ambiente, sobre o ponto de contato do cliente, sobre layout, projeto de loja. É, mas, por exemplo, é, quando um cliente chega com uma loja e tem um processo também, será que o negócio dele cabe nessa loja? Né? Uhum. Uhum. É. Assim, eu já tive negócios, porque eu sou meio, né? Por mim, eu botava um Billy em 20 metros quadrados, né? Só que tem coisas que não dá, né? Tem limite. Exatamente. Mas por quê? Quanto menor, quando você vai pensar num negócio também, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre espaço, ponto comercial, mas quando a gente pensa no ponto comercial, cada metro quadrado ali custa caro. Então, Uhum. tudo que a gente puder colocar em menos de metro quadrado, melhor. Claro, funcional, Uhum. operacional, melhor, né? Agora, não pode prejudicar a operação, né? E às vezes a gente tenta é, ser duro com relação a isso e quebrar cara. E às vezes o arquiteto que tem que falar, né? Fala, cara, não cabe, desiste desse lugar. E aí está a importância, a gente vai falar mais para frente, mas eu estou antecipando, de Uhum. você fazer uma análise prévia antes de fechar qualquer Uhum. negócio em um ponto comercial com o arquiteto. Como é que Perfeito, Felipe. existe É, isso hoje, mesmo quando está num projeto novo? Como é que funciona? uhum. Porque o ideal A é gente você faz partir de um projeto base para então isso. buscar o, né? A gente faz uma análise, não só com relação à questão de metragem quadrado, mas talvez uma questão de potenciais instalações. E isso daí é uma coisa que é muito importante alertar, porque, por exemplo, existem determinadas situações dentro do custo-benefício, onde é preferível você demolir tudo e você começar do zero do que você reaproveitar instalações que são existentes. Então, assim, a gente primeiro, né, conversa com o cliente para a gente poder entender essa expectativa. Quando a gente tem uma operação que já é consolidada, obviamente é muito mais fácil de você saber se cabe ou se não cabe, porque assim, contar com essa expertise própria, né? Essa expertise prévia, como por exemplo, vocês têm muitos cases de sucesso, né? Que vocês conseguiram replicar muitas lojas. Então é uma experiência que vocês trazem para o franqueado que é muito importante sobre você bater o olho e você saber se a quantidade de equipamentos, o seu giro de estoque, se você vai poder cumprir com toda a legislação dentro de um determinado ponto, se funciona ou se não funciona. Assim, eu brinco que a única coisa que eu ainda não faço hoje é o milagre da multiplicação do metro quadrado. No dia que eu chegar lá, mas assim, obviamente a gente tenta se adequar e perpassa muito por essa questão do conhecimento e do entendimento. E tem uma outra coisa que é muito interessante a gente chamar a atenção, que o meu objetivo enquanto profissional sempre é fazer mais com menos. Então, desde a questão da operação até uma questão de front, uma questão de relacionamento do cliente da marca. Então, a gente tenta sempre buscar soluções criativas, e eu até prefiro que elas sejam artesanais, que sejam um design de mobiliário um pouco mais específico para o cliente, que só ele vai ter, que é produzido internamente dentro do escritório, né?
com relação à própria questão de projeto, e às vezes a gente acompanha os profissionais na fabricação, porque gera experiências, às vezes, que são muito únicas e que só aquela pessoa tem. E às vezes é muito mais barato do que a gente trabalhar com algumas soluções prontas de mercado. Então, assim, para mim, uma das coisas que eu tomo mais prazer é quando a gente consegue vencer o desafio do tamanho da metragem quadrada, a gente consegue criar um projeto que seja único e original para aquele cliente, e que, assim, fica muito evidente quando o projeto é original, porque geralmente surgem cópias, né? Eu já passei por algumas situações de falar, tipo assim, eu fiz isso aqui primeiro, isso aqui está nesse lugar. Então, são coisas, assim, que é bom, né? Eu vou citar o Walt Disney agora. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência não me alcança, né? Então, embora a gente Isso. tenha todo esse desafio dentro da análise prévia, é muito mais legal assumir o desafio do que ficar fazendo o senso comum. É, muito bom, cara. Muito bom. Agora, cara, como é que é o trabalho de design interiores depois que você. Porque o processo é você cria a planta baixa, o fluxo operacional e depois começa a fazer. E assim, tem muito arquiteto, acho que hoje no Brasil um pouco menos, né? Mas aqui em Portugal, por exemplo, os caras não fazem 3D, por exemplo. E tem cliente que fala assim: não, eu enxergo, mas não enxerga. É difícil. Muitas vezes nem o arquiteto está enxergando. Desculpa, mas é isso. Às vezes ele Sim, precisa. então. A gente já conversou sobre isso. Às vezes precisa subir, caramba, isso aqui não ficou tão bom, deixa eu ver. Talvez eu vou trabalhar uma luz aqui melhor, porque é subindo. E hoje, com a tecnologia que você tem, você consegue, pô, quase real, né? Quase uma foto Uhum, mesmo do que vai acontecer lá na hora. Como é que é esse processo de criação, de como pensar a iluminação, a uhum. decoração, as cores, antes e depois no pós 3D? E, Perfeito. Eu acho que você me fez uma pergunta muito interessante, porque essa é uma das discussões mais antigas da arquitetura, que muitos teóricos às vezes tentam explicar e que eles não conseguem, que é forma segue função ou função segue forma. O que vem primeiro na concepção do projeto? E aí cada um tem uma filosofia muito pessoal sobre o que vem primeiro e o que entra assim designa no outro. Eu sou uma pessoa muito aberta a sugestões e opiniões. Então eu acredito que cada projeto funcione de uma forma diferente, né? E existe às vezes a necessidade de primeiro você cumprir com a técnica e existe outros projetos que primeira prioridade é você cumprir com o partido arquitetônico, a estética, a relação do ser humano com a escala. Então a gente tem essa compreensão. Quando a gente entra com a parte da inserção da tecnologia, tem pessoas hoje que estão muito assustadas com relação à questão, às vezes, de inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial vai substituir o humano. Não sei o quê. Cara, não vai. Se fosse assim, a gente estava andando de charrete até hoje. São coisas que a gente tem que ter um investimento em novas tecnologias para que a gente saiba usar, né? Então, assim, até dentro da época da graduação, há muitos anos atrás, quando eu fiz, cara, tinham professores que eram reticentes com a utilização de AutoCAD para você projetar. Eu entendo, assim, tem coisas que o papel, ele traz a nossa energia pessoal, né? É muito mais fácil de você transpor uma ideia, mas a ferramenta, ela está aí para ser utilizada, porque o computador não faz nada sozinho. Então, sem ter o ser humano por trás, o computador, na verdade, ele é um lápis, ele é uma ferramenta. E, assim, tudo que a gente faz no desenvolvimento do projeto é para ser didático. Então, a gente tem um entendimento onde a nossa entrega de projeto, ela não pode ter pranchas o suficiente para você ter um caderno de 300 pranchas e confundir o cara que vai para a obra, e ao mesmo tempo ela Uhum. precisa ser explicativa para ela mostrar tudo para o cliente como é que aquilo dali vai funcionar. Então a gente tem esse investimento tanto no passeio virtual quanto na tecnologia 3D, porque é, como eu já falei antes, o papel aceita tudo. É muito melhor e é muito mais fácil você ter a concepção de como o seu projeto vai ficar no final e você ter a capacidade de você acertar, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu ainda fazer esse tipo de tecnologia aí em Portugal, porque geralmente quando eu tenho ido, né, as visitas são um pouco mais rápidas e eu não posso levar o trambolho É. do óculos, mas a gente pode colocar o cliente em loco e colocar Ah, o é? óculos de realidade virtual nele para ele acompanhar o Maneiro. ambiente ambiente. A gente tem um investimento na questão dos vídeos, né? E hoje uma coisa que é bem interessante é que a gente já consegue fazer um material para que a pessoa atrele a sua rede social. Então ela já consegue gerar uma expectativa sobre como vai ficar o negócio. E que é uma responsabilidade muito grande da minha parte, porque se não ficar igualzinho, eu vou ser cobrado, né? Então tem isso aí. É, é verdade, cara.
Mas mas você falou sobre a parte do papel, e eu acho que quando você está estudando é importante a parte do papel, porque te ajuda depois a enxergar o que você está fazendo no computador, né? É só mais a base, né? Mas depois não faz sentido. A gente, há um tempo atrás, há 2 anos atrás, na convenção, né, na verdade, do Grupo Alento, no ano passado, nós levamos uma pessoa da Great Place to Work para falar sobre a era da tecnologia e não da tecnologia, que na verdade, usar a tecnologia a favor do ser humano, né? E não é exatamente o que você falou. É a tecnologia para apoiar o nosso trabalho, para facilitar o nosso trabalho, para fazer com que a gente pense mais, que a gente seja mais criativo e não tomando trabalho. Se é um trabalho repetitivo, para que eu tenho que ficar fazendo aquilo ali? Eu posso colocar uma máquina fazendo aquilo ali, eu vou pensar. Né? No próprio restaurante, às vezes você traz uma tecnologia para facilitar a vida do cozinheiro, do chefe, dos auxiliares. Os caras, pô, caramba, vai diminuir o número de pessoas. Não, não, a gente vai pensar em como fazer novas receitas. A gente vai pensar em como entregar mais veloz, usando tecnologia que a gente trouxe para o restaurante. Então, essa parte também é super importante, né? Pensar, né? Da integração da tecnologia, desde os equipamentos, da parte informática, para fazer com que o processo funcione melhor com as pessoas, né? Tem uma coisinha que eu gostaria de trazer que é bem interessante, que às vezes os clientes eles não têm muito essa dimensão. Ontem, né, eu fui visitar um cliente na região dos Lagos, no restaurante que eu estou fazendo, e aí ele me perguntou assim, com quantos projetos você está agora? Aí eu falei para ele, estou fazendo 9 projetos. E às vezes o cliente ele não tem a dimensão de que a gente também é multidisciplinar e que dentro da nossa rotina a gente se multiplica ali, né? A gente está um pouquinho com cada um e a gente está andando. Então, assim, é muito interessante trazer essa questão da equipe que está por trás de mim, que eu falei que sem eles não seria possível essas coisas acontecerem, porque o arquiteto ele também é empreendedor. Então, nessa coisa de entender e passar pelas dores, a gente passa por coisas muito parecidas, porque eu também tenho que ter um investimento muito grande em gestão de equipe, em controle do meu fluxo de caixas e lidar com impostos. Então, quando eu comecei a minha carreira muito tempo atrás, eu comecei a lidar com pessoas que eram empreendedoras, eu precisava entender melhor essas dores que eu estava sentindo e como lidar com elas, até para que quando eu recebesse o meu cliente, eu pudesse atender ele de uma forma melhor, porque eu sabia o que ele também estava passando. Então, eu tive um investimento muito grande em cursos em outras áreas, né? É uma coisa que eu fiz que é muito legal, que eu deixo a dica para todo mundo, que é um curso do Sebrae, que é muito simples, que é sempre oferecido ao Empretec, que acho que é um curso muito Espetáculo. enriquecedor. Eu fiz especialização em ciências do consumo na SPM, e uma coisa que eu quero deixar é que a gente nunca deixa de se especializar. O que é mais legal para mim dentro da minha profissão é sempre aprender uma coisa nova. Então, me dá muito prazer estar conversando com uma pessoa que pensa diferente de mim, uma pessoa que tem uma novidade, e eu também me sinto muito lisonjeado, às vezes, de poder ensinar um pouco também. E acho que são essas trocas dentro do meu dia a dia, porque a minha profissão é muito desgastante, às vezes é muito trabalho, Muito. muita revisão, muito desafio. Tudo que a gente erra ali dentro de projeto, porque erros acontecem, é normal, aí, como a gente falou, a gente é ser humano, a gente ainda não é máquina, né? Então, assim, e a gente sempre faz o melhor para a gente correr atrás e sempre focar na solução. Então, eu acho que é um outro lado também, né, que é interessante trazer, que eu também estou no mesmo barco, né? E É. eu procurei caminhar para isso para poder entender e correr junto com os clientes. Cara, isso é muito bom que você falou, porque muito provavelmente você não teve essa cadeira na faculdade, né? Não. Na universidade, o empreendedorismo e tal. É o que acontece. Eu tenho amigos que são dentistas, eu tenho amigos advogados, os caras, cara, para sair da inércia e montar o seu próprio escritório, montar o seu próprio consultório, é muito difícil, né? E ou você busca esse conhecimento, vai estudar, ou se aproxima de pessoas, que acho que é um caminho muito bom, né? Se aproximar de pessoas e conversar e estar sempre aberto para receber conteúdo, né, ouvido aberto, e também depois de doar, né, porque essa é uma via de troca. E eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, né? Quando você é transparente e troca, você recebe também, sempre. Então, por isso que eu acho que foi muito bom, André, falar sobre isso, porque nós, como empreendedores, e vocês estão ouvindo a gente agora,
que já são ou querem se transformar, pense sempre que sempre que alguém levantar a mão pedindo ajuda, se você puder, ajude, né? Porque você vai precisar também, na verdade, você precisa todo dia, e se você puder ajudar, alguém vai te estender a mão e vai te ajudar, e assim vai. Essa semana também, no início da semana, estava numa mentoria da ABF e da Associação Brasileira de Franquias, e assim, das coisas mais ricas que tem é a troca entre as pessoas, né? E aí teve uma pessoa que perguntou assim, não, mas você procurou o mentor? Quanto tempo era que durava a mentoria? Então, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com quanto tempo, quanto vai custar, do que muitas vezes com quem, sabe? E às vezes participando de eventos, estando em momentos das pessoas que vão te ajudar, para as pessoas te ajudarem, às vezes, no café da manhã, no almoço, numa troca de ideia, né? Eu acho que é mais por aí. O empreendedorismo é algo fascinante, né, André? Que quando a É, gente e, conhece, é apaixonante mesmo. e fora que, assim, às vezes a posição do empreendedor ela é muito solitária, de certa forma. Porque, Uhum. por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom com todo mundo da equipe, a gente tem um entrosamento muito grande, são pessoas que têm muita vontade de fazer acontecer. Mas é uma coisa que eu sempre falo com eles, que assim, a responsabilidade técnica está no meu nome. Então, caso aconteça algum erro, quem é responsabilizado sou eu. E quando existe um momento talvez crucial de tomada de decisão, a responsabilidade sempre é minha. Então, às vezes, você encontrar com pessoas que estão nessa mesma posição, e saber a importância também e a responsabilidade que é lidar com pessoas que estão correndo ali do seu lado, junto com você, é muito bom ter essa troca e essa rede de apoio. Acho que um ponto interessante também da gente levantar, até mudando um pouquinho de assunto, é sobre uma Uhum. questão de obra especializada, porque às vezes o projeto ele chega dentro de uma determinada forma, quando ele é concluído, e tem coisas que a gente ajusta dentro da obra ao longo do caminho, quando, né, a gente vai avançando, a gente tem sempre uma etapa de compatibilização. Principalmente aqui no Brasil, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra especializada. Então, a gente tem, às vezes, empresas que são muito boas e que, obviamente, pela questão do padrão de qualidade delas, têm um custo muito elevado e, às vezes, o cliente não tem acesso àquele tipo de serviço. Ou, como no Brasil, a gente tem muita cultura do Zezinho. Ah, eu tenho o Zezinho que faz, o Zezinho, o Tião, 2 dias o Tião entrega. Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, hoje dentro do escritório, a gente está muito capacitado para lidar com todas as realidades. E isso é muito interessante, porque o que eu costumo falar com a equipe é que a gente precisa fazer um projeto que seja didático, né? Então a pessoa tem que ser capaz de ler aquilo. Então, assim, existe até uma questão de técnicas construtivas que, dependendo da região onde você está trabalhando, você adota, justamente por você entender e você poder explicar. Então, uma coisa que geralmente eu faço um preparativo de obra. Eu converso sempre com toda a equipe que vai executar a obra, eu passo as plantas e eu faço uma explicação, eu vejo se tem dúvidas. E uma coisa que é muito interessante, Felipe, de trazer, é que eu também peço sugestão. Porque às vezes o cara ele está há 20 anos da vida dele trabalhando com elétrica. Então, eu propus uma coisa de uma determinada forma, e às vezes o cara ele vai me dar uma visão que, cara, é assim, pô, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? E às vezes essa capacidade de você ouvir, de você conseguir agregar, é muito, muito interessante. Então, assim, dentro do conjunto de plantas que a gente entrega, vou falar um pouco sobre paginação de piso, por exemplo. A gente faz uma conta da metragem quadrada sobre onde esse piso começa a ser aplicado e onde ele termina, e a gente faz a conta para que você tenha menos recortes. Então, isso te gera uma economia dentro da obra. Então, quando a gente tem essa planta, eu vou lá com o profissional que vai aplicar, eu converso com ele e a gente vai e a gente fala. Então, assim, como eu falei, tudo no projeto é muito voltado para dentro da questão da economia, mas às vezes o cliente ele tem uma coisa que é o seguinte: ah, por que que eu vou colocar esse piso que está custando X? Eu vou colocar o piso que custa muito menos, que custa metade do preço. Só que aí a gente também não faz a especificação técnica à toa, né? Como eu falei, a gente sempre procura economizar, mas tem determinadas coisas que não dá para economizar. Aí você vai colocar um piso que talvez ele não seja preparado para estar dentro de uma área de cozinha, aquilo dali causa uma infiltração. Aí o que que vai acontecer? O cara ele vai passar 6 dias de loja fechada quando ele estava bombando vendendo para tentar consertar um problema. Então, todas essas coisas que a gente faz, a gente prepara e a gente executa com muito carinho, porque a gente pensa no ideal.
Pô, porque tem coisas que não dá para abrir mão, né, André? Tem revestimento, tem alguns itens que nós não podemos abrir mão. Agora, tem outros que nós podemos colocar similar, que vai dar o mesmo efeito, um efeito parecido, por conta de orçamento. Mas, Uhum. como você falou, piso de alto fluxo, de cozinha, resistente, cara, é um ou dois aí que realmente vai segurar a onda. Né? E quando a gente encontra É, aquele piso que não vou funciona, falar de marcas aqui, porque se a marca é, quiser me patrocinar, tá aí, a gente faz uma propaganda em conjunto, faz um merchan, mas existe o ideal, é óbvio. o campeão de venda. E por que é Tá? campeão? Porque é o melhor. Não tem jeito. Exatamente. E tem coisas que é economia burra, né? Às vezes, que é o que você falou, você faz uma economia e fica depois 3 dias parado, 6 dias parado. Ou, por exemplo, e a mesma coisa, eu vou mudar também de assunto, mais ou menos, mas a mesma coisa que quando você pensa nos equipamentos da sua cozinha. Cara, existe Uhum. fritadeira de X, existe fritadeira 10x, 15x, 20x. Cara, não tem como uma coisa entregar a mesma coisa que a outra, né? Uhum. E agora, será que eu preciso mesmo da de 20x? Será que uma de Era isso que eu 5x ia me falar. atende? Porque às vezes é de uns, né? Não dá. Porque daqui a 6 meses, caramba, esse negócio não me atende. Tem que tirar tudo e botar tudo Uhum. novo, de novo. Ou seja, joguei aquele dinheiro todo aqui do início, que eu achei que era pouco, vai me sair caro isso tudo aqui que eu coloquei. Né? Tive que jogar fora. Mesma coisa, uma obra que o chão infiltrou, sei lá. Cara, muito bom. É... Cara, é isso. Acho que o papo foi maravilhoso. A ideia era fazer algo aí entre 35 e 40 minutos. Foi muito rico. A gente está construindo mesmo aí uma série, André, pô, com certeza essa ajudou e as próximas também vão Uhum. ajudar as pessoas a pelo menos assim a tirar insights e a inspirar. Eu queria que você deixasse aí um recado final para a galera que está empreendendo e começando aí na gastronomia e na alimentação. Você que tem bastante experiência aí com vários projetos na alimentação. E outra coisa é falar aí onde te encontram, né? Nas redes Uhum. sociais. Boa. Bom, se eu puder deixar um recado, acredite, né? Assim, é muito dolorido, é muito difícil, principalmente o começo, assim, é muita coisa para aprender, mas se interesse, não perca a sua capacidade de ser curioso. Eu acho que ser curioso e a gente trabalhar nossa criança interior, deixar o sonho daquela criança sair, eu acho que é uma das coisas mais bonitas dos processos que a gente passa na vida. E acho que não existe resultado sem a entrega, sem essa parte de que a gente passa realmente de dor, e de formação e de individualização e de se reconhecer enquanto indivíduo na sociedade, entenda seu propósito. Eu acho que quando você tem o objetivo ali em meta e você sabe do porquê você está fazendo e por quem você está fazendo, né? Faz muita diferença. E desejo muita sorte e quero dizer que me contrate. Então, para vocês me encontrarem, E vocês corre podem que me está contratar. ficando caro. Porque daqui a pouco é 10, Oi? 11, 12, 15 projetos. Quanto mais É, projeto, mais caro. Então, é, está ficando escasso. Tempo. é, Vocês podem me encontrar no Instagram, arc.cx, ou pelo e-mail, olá, de oi mesmo, olá, ola@arccx.com. E os contatos, qualquer coisa vocês podem falar com o Felipe também, que o Felipe disponibiliza. Né? É isso aí. E galera, perfeito o que o André falou. É, acredite no projeto, ajuste e adapte o que for necessário quando você colocar em prática e principalmente inspire as pessoas que estão contigo nessa jornada, faça com que elas acreditem, porque assim, nós aqui, desde que a gente fez lá o Day One, o primeiro dia, a gente acreditou que a gente ia fazer o melhor e fazer um negócio grande e ajudar um monte de gente. E é o que a gente vem fazendo, e certeza que se você botar empenho nisso, vai conseguir também. Então é isso, galera. Um abraço. O André, muito honrado de você Muito ter obrigado por me topado esse receber. papo. Muito bom. Vamos nessa e até a próxima. Um abraço.